hoje nós vamos falar de uma cosmovisão também, entendendo o governo humano, tá? E a gente vai seguir uma lógica. Então, política, a gente quer dar uma cosmovisão bíblica. Irmãos, a gente não está falando sobre esse tema no sentido de falar de um partido, no sentido de falar de esquerda ou direita, de citar o nome de um político, de planejar trazer alguém. A ideia aqui é que a gente possa realmente trazer uma visão das Escrituras também, para que você possa pensar um pouco sobre isso e considerar o Brasil nas suas orações, considerar missões nas suas orações. Eu falei domingo passado, só para que você tenha uma ideia, o quanto que é importante a política. Você tem a Coreia do Norte, você tem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país em que tem uma ação missionária muito forte. Coreia do Sul é um país que tem realmente muitas igrejas. Coreia do Sul é algo que a gente tem acompanhado nessas 2 décadas, 3 décadas, o quanto que tem crescido o evangelho lá. Só que o país vizinho praticamente está no topo da lista como o governo mais contra o evangelho que existe. Os crentes de lá realmente são fadados a mendigar, a morrerem. E eu já li sobre Coreia do Norte que às vezes um crente ele padece até a sua 2ª, 3ª geração dentro da Coreia do Norte de perseguição. Só para você ver a importância do governo, na América Latina tem uma discrepância muito grande entre o Brasil e Cuba. E a gente está falando de 2 países onde, por exemplo, Cuba é praticamente estagnado, não tem ação missionária nenhuma, saindo para fora, fazer missões. E graças ao bom Deus, o Brasil também tem se levantado pessoas para fazer missões internas e também externamente. Então, dentro de 2 países numa América Latina, você vê a discrepância por conta dessa questão de governo. Então, realmente tem que fazer parte das nossas orações, tem que fazer parte da nossa individualidade também, como brasileiros, se importar com estas coisas. E eu sei que a gente tem, muitos de nós, ojeriza sobre a questão de política, não é? Temos nojo, às vezes não gostamos, e vamos lá com muita dificuldade no dia de votação, mas é uma oportunidade de também nós honrarmos a Deus com as nossas responsabilidades. Então eu quero trazer uma cosmovisão bíblica que vai seguir alguns passos. A primeira coisa que a gente quer colocar é que cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo. Então eu posso perguntar assim: qual a sua cosmovisão sobre ciência? Quando eu estou perguntando qual a sua cosmovisão sobre ciência, qual o seu entendimento sobre isso? O que você entende? O que você defende? Qual a sua cosmovisão, né, sobre divórcio? E aí você vai colocar o que você entende, você vai colocar o que você pensa. Então, muitas das vezes, a cosmovisão ela é subjetiva. Só que hoje nós queremos falar de uma cosmovisão, não que seja subjetivo, o que você acha, o que você pensa. A gente quer colocar uma cosmovisão bíblica, onde realmente a base do que nós vamos colocar, a base do que nós vamos crer, não está no nosso achismo, não está galgado ou não está fixado dentro de uma visão social, de um governo particular, mas das Escrituras. A gente precisa ter essa cosmovisão. E para isso nós vamos primeiro colocar que Deus criou todas as coisas. Essa é uma cosmovisão que eu e você precisamos ter. E dentro do cristianismo ela faz sentido. Mas fora da igreja, dentro de uma sociedade, isso tem sido tirado até da escola. Falar sobre o cristianismo, não é? Falar que existe um Deus, isso é uma luta gigante dentro do setor público. Mas aqui, Deus criou todas as coisas. O primeiro elemento de uma cosmovisão cristã
É que Deus é o Criador e tudo que existe foi criado por Ele. Já começa por Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, para mim, é um versículo missionário. Por que é um versículo missionário? Porque diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, tudo pertence a Ele. E aonde hoje o Senhor não tem sido conhecido, é um local para que Ele se torne conhecido. Qual é a esfera de ação de missões? A esfera é global. Precisamos pensar nisso. Se Deus é o Criador, todos devem saber que Ele é o Criador. Se Ele coloca nas Escrituras que o homem se afastou dele, é uma mensagem urgente falarmos para a criação de Deus que o homem está afastado dele. E se a palavra de Deus coloca que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos religar, é de onde vem a palavra religião no latim, nos fazer novamente ter conexão com Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz que Ele é o caminho, as pessoas precisam fazer conhecimento desta verdade. Então, qual é o campo missionário? É o mundo. Qual é a urgência? É 100% urgente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E é um versículo que ele resume o que a partir do versículo 2 ele vai começar a detalhar. Mas versículo de número 1 é uma temática resumida do início de todas as coisas. E pasmem, né? Você percebe por esse versículo que aqui já não tenta explicar a origem de Deus. Porque Ele é eterno, não teve origem. O versículo de número 1 já coloca de uma forma fechada, de uma forma já factual. Ele está aí. Ele criou todas as coisas. Criou Deus, pois, então, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a primeira cosmovisão que nós precisamos entender. Da onde tudo se inicia. E continuando essa ideia, o fato de Deus ser o Criador também significa que Ele é digno de obediência e de adoração pelas suas criaturas. Não só pelos salvos. O Senhor tem que ser dignificado. O Senhor tem que ser glorificado pelas suas criaturas. E Apocalipse fala que um dia todo joelho se dobrará. Porque as suas criaturas vão reconhecer que Ele é Senhor. E diz o texto então, Apocalipse 4:11, não é? Os 24 anciãos ali, alguns estudiosos dizem que aqueles 24 anciãos representam as igrejas, né? O período da igreja. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Como são versículos em um estudo temático, eu estou preferindo colocar aí as passagens. Tem somente uma que nós vamos ler no final, né? Mas gostaria então que você prestasse atenção. Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse salmo é um salmo muito bonito, é um salmo emblemático, onde mostra uma dobradura, né? Onde mostra ali uma parte, a proclamação de Deus por meio das coisas criadas, e a outra parte falando ali sobre a palavra de Deus, a revelação. Então é ali, né? Algo que mostra os dois lados de uma moeda. E olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, diz Paulo em Romanos 1, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa cosmovisão cristã. O Senhor é criador de todas as coisas. Deus é criador de todas as coisas. A segunda coisa que nós queremos destacar
É que como Criador, Deus revela a si mesmo e também os seus padrões morais. E isso tem tudo a ver, então, dentro de qualquer país, dentro de qualquer região, não é? Diz assim a palavra do Senhor: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se por um lado ele se revela por meio da sua criação, a gente diz que é uma revelação geral, não é? Essa revelação aqui por meio das Escrituras é uma revelação que traz relacionamento. É uma revelação que evidencia quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. É uma revelação que também revela quem sou eu, a minha posição diante de Deus, como alguém que ainda não crê, não lança sobre o Senhor, não é? A fé no que Ele fez, no que Ele faz, no que Ele fará, mas também é uma revelação que me coloca em uma outra circunstância, em uma outra posição, quando a partir da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, eu sou então posicionado. Diz também ali na experiência de Paulo com Timóteo, que desde a infância, Timóteo, você sabe aí as sagradas escrituras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse Criador que criou todas as coisas, Ele também se revela por meio da sua palavra para cada um de nós. Diz ali Paulo também a Timóteo na sua segunda epístola: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E completando aí Salmo 119, que tem mais de 100 versos, ele inicia assim: bem-aventurado os repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. De forma resumida, nós podemos dizer que os padrões morais que Deus revela na Bíblia se aplicam apenas a uma... Tá faltando um não aqui, tá? Os padrões morais que Deus revela na Bíblia se aplicam não apenas a uma igreja ou religiões específicas. Antes, são padrões morais com base nos quais o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor de todo o universo, pedirá contas de cada pessoa no juízo final. Eu coloquei essa passagem de Pedro numa versão mais contemporânea, que diz assim, Pedro falando com os salvos em Cristo Jesus, disperso por todo aquele império romano. Ele diz assim: no passado, falando ali aos crentes, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, diz ele no versículo 4, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso difamam vocês. Lembre-se, porém, e eu quero chamar a atenção para esse verso 5, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Irmãos, Deus criou todas as coisas e há uma necessidade de anunciar esse Deus em todos os lugares. Porque esse Deus, Ele sabe que o homem se afastou dele, que está em pecado, e a necessidade de reconhecer a sua pecaminosidade, a necessidade de arrependimento e a necessidade de crer em Jesus. E a palavra de Deus diz que todo homem é indesculpável perante Deus e que todo homem vai prestar conta no âmbito também da sua moral.
Outro versículo que a gente pode perceber isso é em Atos 17. Eu recortei alguns versos 24, versos 30 e 31, que diz assim: o Deus que faz o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quais são as considerações que nós já temos desses dois pontos? Primeira consideração é que a cosmovisão cristã afirma que existe um Deus verdadeiro sobre todo o mundo e que os padrões morais que ele nos deu na Bíblia são os padrões com base nos quais ele há de julgar todos os seres humanos. E esta verdade tem implicação importante para o modo de os cristãos entenderem até as questões políticas que envolvem então o certo e o errado. Temas como matar, temas como aborto, temas como tratar o idoso, tratar a criança, até mesmo pessoas extremamente enfermas. Será que a Bíblia apoia a eutanásia? Será que as Escrituras, Deus, apoia o aborto, que tem sido tema aí recorrente da nossa política? Estas coisas têm que ser motivo das nossas orações dentro de um país que nós vivemos. E até mesmo quando nós estamos sendo direcionados para colocar os nossos representantes, estas questões têm que ter relevância e têm que ter importância. O terceiro ponto que nós queremos destacar é que por causa então desse pecado de Adão e Eva, esse mal moral, que é o pecado, está presente no coração de todo ser humano. Romanos 5:12 e também 18 e 19 diz assim: porquanto assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Numa cosmovisão bíblica, Deus é o Criador. Numa cosmovisão bíblica, esta identidade de Deus como um ser moral tem toda a importância diante da sua criação. Porque um dia ele vai até confrontar toda a sua criação. E ele coloca também, as Escrituras colocam numa cosmovisão cristã, que este homem ou este casal, Adão e Eva, se afastaram do Senhor por conta da sua pecaminosidade no coração. Essa propensão para o pecado foi transmitida a todas as gerações posteriores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a mensagem das Escrituras. A mensagem das Escrituras diz porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como é então que se deu esse afastamento? Como é que se deu então essa quebra do relacionamento entre Deus e a sua criação? Como é que o homem, moralmente, ele está então quebrado, ele está em pecado? Por conta daquilo que as Escrituras nos falam ali em Gênesis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Para mim, dentro da narrativa de Gênesis ali, nos primeiros capítulos, essa é a frase mais triste que eu vejo ali naquela narrativa. O homem, ele tinha Deus como referência.
Deus chegava toda tarde e não ia só tomar um cafezinho com Adão e Eva, não. Ali, para mim, era a forma como Deus estava instruindo, revelando o seu caráter, estava dando direção, recebendo adoração, plena comunhão com a sua criação, com o homem. Adão e Eva tinham de fato como modelo, como referência, como cosmovisão a pessoa de Deus. Mas quando desobedeceram, quando comeram do fruto, e é claro, a questão não é o fruto, mas a disposição em tirar Deus como referência, diz aí o versículo 7, então, que abriram-se os seus olhos. Parece que então eles não tinham, uma outra referência. Mas quando abriram-se os seus olhos, a ideia aqui é que eles passam de focar a referência para o seu viver da pessoa de Deus e começam a olhar para si mesmo. Começa a ter agora um discernimento do bem e do mal, não dos óculos de Deus, mas dos óculos de si mesmo. E aí então eles percebem, tô nu. É um versículo muito triste. Começam então a colocar a si mesmos como referência. Então, ao ter uma abordagem, ao invés de ter uma abordagem teocêntrica, agora eles começam a ter uma abordagem egocêntrica. O ego, o eu olho para mim mesmo. E a partir daí ele começa a desenvolver teologias para colocar o homem como o centro das coisas. Aí ele começa a desenvolver ciência para dizer, nós não precisamos desse Deus e a gente tem a solução de tudo. E aí eles começam a desenvolver filosofias, e aí começa a desenvolver pedagogia, todas elas galgadas, amparadas, baseadas na ausência de Deus. Na ausência de Deus. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem então se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eles agora têm uma possibilidade de discernimento, eles agora têm uma possibilidade de averiguações, mas a parte do modelo de Deus, a parte de Deus como centro. E aí então, essa ideia do bem e do mal, ela é maculada. Essa ideia do bem e do mal, ela não é na sua amplitude correta, ela é manchada. E aí então Deus diz assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus afasta eles do Éden. Tem muitas perguntas teológicas aqui. Alguns dizem que possivelmente não era um plano de Deus que o homem realmente vivesse nessa esfera terrena com eternidade. Talvez mesmo antes, do pecado, talvez poderia ser estabelecido uma morte ou uma necessidade de preservar a própria vida, talvez aí com um alimento especial. Nós não sabemos, mas a ideia aqui, olha, afaste para que ele não coma do fruto da árvore que dá vida eterna. Possivelmente teríamos Adão e Eva andando por aí. Já pensou? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o homem começou a ter um discernimento sobre a moral, mas um discernimento manchado, um discernimento maculado, um discernimento onde o padrão não é Deus. E aí, então nós temos uma cosmovisão de um homem natural, olha só, cosmovisão de um homem que não tem Deus. Muitos na sociedade de hoje adotam uma abordagem aos padrões morais inteiramente centrada no ser humano.
Parte considerável da nossa sociedade pressupõe, então, que os seres humanos são fundamentalmente bons e que a observação da conduta humana e a consideração das opiniões humanas são a única fonte de padrões morais a respeito do certo e do errado. A gente vê muito isso na psicologia. A psicologia, a base da psicologia é que nós sofremos sentimentalmente, nós sofremos até psicologicamente, como um agravo, como realmente uma opressão, como um ataque que vem ou das pessoas ou das circunstâncias. Mas nunca uma culpa central em nós mesmos. Você é assim porque sua família é assim. Você é assim porque seus pais foram assim. Você é assim porque a sua sociedade é assim. Você é assim porque ao bairro onde você cresceu é assim. É aquela ideia, né, de que o homem ele veio a este mundo como uma folha branca, toda limpa, mas vem dentro de um contexto em que a pessoa vive, e aí ela recebe muitos ataques, e por conta disso que ela é disfuncional, por conta disso que ela tem problema. Esse conceito de que o homem é inerentemente bom, mas as Escrituras não colocam dessa forma. Muitas vezes no judiciário, muitas vezes em processos criminais, essa ideia também. Foi as circunstâncias que o levou a fazer isso. Foi a forma como a pessoa lidou com a outra que fez com que ela agisse dessa forma. Essa é uma cosmovisão justamente do homem sem Deus. Então, o homem ele perdeu o padrão moral externo que é baseado em Deus. Perdeu. E o padrão embutido por meio da graça comum não é suficiente para o homem caído. O que é a graça comum? Como nós somos criação de Deus, Deus colocou parte de seus atributos, da sua pessoalidade em nós. Mesmo em meio ao pecado, mesmo afastado de Deus. Mesmo assim, não que ela seja 100%, porque ela está manchada pelo pecado. Há um senso dentro de nós de moralidade. Eu costumo aplicar isso olhando ali para fora. Se você olhasse ali para fora agora e visse uma menina de 12, 15 anos gritando e um cara correndo atrás, pelado, querendo ter uma ação de assédio sexual, boa parte de nós sairíamos daqui para ir acudir. Boa parte de nós iríamos sair daqui para defendê-la. Boa parte de nós iríamos chamar a polícia. A sociedade tem um senso moral, mesmo deturpado, por conta dessa graça comum. Somos criação de Deus. Mas nós estamos dizendo que, em primeiro lugar, o homem se afastou de Deus como teo-referência, e aquilo que ele tem embutido por graça comum não é suficiente para ele. Não é suficiente. Se nós não tivéssemos um governo instituído, se nós tivéssemos em anarquia, essa graça comum não era suficiente. Quando você lê o livro de Juízes, e lá você percebe que não tinha uma liderança instituída de forma nacional, de forma regrada, com poder de ação, e realmente trazendo Deus como centro, uma teocracia. Em algumas passagens de Juízes coloca que cada um fazia o que dava em seus pensamentos. Cada um agia conforme achava o que convém. Você percebe a bagunça que é no livro de Juízes pela falta de um governo mais centrado em Deus. Olha só, todos os que pecaram,
mesmo não tendo a lei escrita de Deus, está falando ali Paulo aos Romanos, serão destruídos. E todos os que pecaram, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Está falando aí a forma como o judeu pensa, e está falando aí com uma forma que o não judeu, o gentil, pensa. O judeu, ele tinha uma cosmovisão baseado nas escrituras do Antigo Testamento, da lei. Mas aquela pessoa que não era judeu, aquela pessoa que era um gentil, ele não tinha acesso a essas escrituras, no sentido de que ele não tinha conhecimento das diretrizes morais de Deus. Mas mesmo assim, ele tinha alguma coisa dada por Deus que o servia como um guia, a sua consciência. E diz o texto então no versículo 13 que está exposto aí: pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus. Até mesmo aqueles judeus que tinham lei, ao ouvir, ao observar, não era dado como justo, mas sim a obediência à lei é que nos torna justo aos olhos de Deus. Agora olha o versículo 14 e 15: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo, demonstrando que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. O ser humano tem um senso de moral, entre o sim e o não, entre o certo e o errado. Mas a gente sabe que esse senso, ele é deturpado, ele não é, muitas vezes, efetivado, ele não é vivenciado. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo, de acordo com as boas novas que anuncio. O que a gente está querendo colocar nesses versos aqui, de fato, está embutido no meio do ser humano, essa graça comum. Só que a gente entende que ela não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Quando a gente olha as decisões do ser humano, a gente percebe que muitas vezes as suas decisões, as suas escolhas, ela produz morte, ela produz erro, produz pecado. Tiago, ao escrever, ele vai dizer nos versículos 13 a 15, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, então gera morte. Então temos algumas considerações aqui também. Os seres humanos mantêm vários elementos de semelhança a Deus. Dei um exemplo hipotético, mas existem vários. Vários por conta dessa graça comum. Pois foram criados à sua imagem. Logo, a conduta individual da pessoa pode ser boa, mas também pode ser má. Com frequência, é uma mistura de ambos. E em última análise, o que leva alguém a fazer o bem ou o mal, então é a sua escolha. E se a gente olha para o livro de Tiago, são escolhas que muitas das vezes produzem a morte. E uma segunda consideração aqui, o mal não é resultado apenas então da influência da sociedade sobre uma pessoa. E aqueles que praticam o mal não são apenas então vítimas, como eu coloquei aqui, no âmbito da psicologia, no âmbito judiciário, de influências externas. Praticar o mal ainda é resultado de escolhas perversas do indivíduo, de modo que ele deve ser responsabilizado pelo mal que pratica. E aí que entra essa importância do governo. Ela é instituída por Deus para refrear esse mal de uma criação que é afastada de Deus, que não tem Deus como referência, que coloca a si mesmo como referência.
é tão cego contra si mesmo, que não percebe as suas mazelas, que não percebe que suas decisões levam para a morte, que há então uma necessidade do Senhor colocar um instrumento na sua criação. E esse é então o quarto e último ponto. O governo humano então deve ser um instrumento de Deus para refrear esse mal moral, esse pecado. A Bíblia reconhece que algumas pessoas, a propensão para o mal torna-se excepcionalmente forte e violenta. E nesses casos, então, deve ser refreado por uma força superior. Não eu fazendo justiça, não você fazendo justiça, mas um governo humano a fim de evitar que a sociedade, então, seja prejudicada. Essa parte aqui eu retirei de um trabalho que eu fiz para o pastor José Arthur. O pastor José Arthur deu uma matéria aqui sobre ética cristã. Faz tempo, pastor. Ele falou sobre vários temas sobre a ética cristã. E ele pediu para que cada aluno pudesse pegar um desses temas e fazer um trabalho. Então, um ia falar sobre eutanásia, outro ia falar sobre aborto. E eu peguei o tema sobre pena de morte. Pena de morte. E esse versículo ele é importante para a questão do governo civil. Porque esse versículo, eu estou tirando da NVT, uma versão mais contemporânea para a gente entender. Ele diz assim: quem tirar a vida humana, por mãos humanas, perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Deus está falando isso logo após o dilúvio. Deus está falando isso numa conversa que ele tem com Noé, seus filhos, depois que a barca chega em ambiente seco, que ele sai, que eles prestam culto a Deus, e Deus então vem conversar com Noé, e ele coloca novas diretrizes ali para o ser humano. Novas diretrizes. E uma das diretrizes mais emblemáticas, dentre outros, como por exemplo o arco que ele vai considerar, né, que ele não vai mais destruir o mundo com águas, de que o homem a partir dali entrava na sua dieta não somente o vegetal, mas agora também o comer carne de animais. Ele fala esse verso, e esse verso aqui é uma primeira vez que a gente percebe que Deus está dando ao homem uma capacidade de um homem entrar com justiça na vida de outro homem. De um governo humano ser autorizado por Deus em tirar uma vida, porque esta vida atentou contra a outra. Então ele coloca aqui que quem tirar a vida humana, pelo próprio homem perderá a vida. Aqui, irmãos, para alguns estudiosos começa uma nova dispensação, chamada dispensação do governo humano, uma nova administração que Deus permite, a administração do governo humano. Deus aqui diz que a própria humanidade deveria ser utilizada para refrear o mal. Lembrando que ele diz antes do dilúvio, que o dilúvio estava sendo imposto, porque o homem chegou a uma imoralidade, a uma ofensa a Deus, de tal âmbito, de tal altura, que ele sentenciou com um dilúvio a vida da humanidade. Mas aqui ele está estabelecendo um novo padrão. O governo humano foi autorizado por Deus para trazer justiça sobre as mazelas do próprio homem. E
ele está colocando aqui o que eu chamo de teto máximo do governo humano. O teto máximo. Por que o teto máximo? Porque aqui está sendo usado a pena capital. Uma sentença de tirar a vida do outro. Se esse é o teto máximo, tudo que vem abaixo de uma sociedade, sua lei civil, a sua lei criminal, está abaixo desse teto. Porque o teto máximo é você ter pena capital de uma pessoa. Agora, se você roubar, está debaixo desse teto máximo. Se você quebrar, está debaixo desse teto máximo. Se você utilizar usura, se você bater, está debaixo desse teto máximo. Para refrear realmente esse mal do homem, o Senhor começa a usar a instrumentalidade humana e colocar na mão desse homem esse poder de executar a justiça. Esse conceito aqui, ele foi ratificado. Se você olha aqui, foi ratificado pelos 10 mandamentos e pelo ministério de Cristo. Lá em Êxodo 23, Deus fala, não matarás. Não matarás. Quando você chega no Novo Testamento, Mateus 5 vai dizer, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Não só o decálogo, mas também o próprio ministério de Cristo, ele vai ratificar que o governo humano é instituído por Deus para poder refrear o homem. Então aí a gente chega no texto que a gente quer ler, que vai ser mencionado em todas as pregações dessa série. Romanos 13, verso de 1 a 6, também ratifica isso. E esse é o nosso último texto. Romanos 13, de 1 a 6, diz assim, abra sua Bíblia aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Aqui ele não está falando, olha, foi eu que instituí governo tal, foi eu que elegi pessoa tal, foi eu que levantei pessoa tal. Não, ele está dizendo que esse sistema do governo humano, essa dinâmica que nós vivenciamos, é alguma coisa que Deus permite e, pelo desenrolar da teologia, é alguma coisa que lá desde Gênesis 9, verso 6, ele coloca. E aí no verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste às ordenanças de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a importância da política, a importância do governo civil está aí. O Senhor deu ao homem essa capacidade de uma forma governamental, refrear. Verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. E agora eu quero chamar a atenção para esse verso 4. Visto que a autoridade é uma serva de Deus, um ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, ou seja, essa autoridade, esse governo civil, ele serve para refrear o mal. Se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é serva de Deus, vingador, para castigar o que praticar o mal. A gente a gente lê nas Escrituras, por exemplo, Romanos 12, Deus falando para os seus seguidores, olha, não se vingue, se você se irá contra alguém,
espere em mim, eu sou o vingador. Então você não vai lá e bate numa pessoa porque você foi ofendida, você não paga na mesma moeda, confia em mim, eu operarei justiça. Mas se você olhar aqui, ele está dizendo que o governo é vingador. A ideia aqui também de que o governo é um instrumento nas mãos de Deus para castigar o que pratica o mal. E então, diz o versículo 5 e 6, concluindo, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Essa moral que Deus colocou na sua graça comum, no coração da sua criação, essa moral que Deus colocou em graça comum na vida das pessoas, de que realmente existe o bem e o mal, e que o mal precisa ser então refreado. Então, continuando aqui, verso 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então, essa é a cosmovisão cristã. Existe em nossa sociedade algo que é autorizada por Deus. E é claro, no meu trabalho eu tive que me posicionar sobre a pena de morte. E eu creio que por esse texto, se uma sociedade, um governo civil, institui a pena de morte como pena capital contra crimes, que ela é autorizada por Deus para colocá-la. Existe as suas considerações? Existe. Por exemplo, estamos num país corrupto. Temos que ver se essa pena capital não é imposta porque alguém pagou e um vai ser executado de graça. A gente percebe aí muitas reportagens de pessoas que passaram anos presos, sentenciado, condenado erroneamente. Não é? Mas se um governo quiser instituir a pena capital, é autorizado. E a gente percebe que aqui no Brasil existe a pena capital em algumas situações. A Constituição nossa permite, se você não sabe. Uma delas é até em situação de guerra. Só você pesquisar, nós temos lei a favor da pena capital em algumas situações. Né? Então, a gente percebe, irmãos, que essa questão do governo civil, que essa questão da política, ela tem uma direção bíblica. A gente percebe da importância dela. Então tem que ser motivo das nossas orações, das nossas considerações. Então a gente tem que ser realmente alguém que brilhe nesta área também. E nós colocamos que todo culto desta série nós estaríamos intercedendo pelo nosso Brasil, estaríamos intercedendo pelo mundo, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos cada vez mais da intervenção de Deus sobre o governo civil, para que realmente eles possam observar aquela parte da moral, da graça comum, que traz realmente o que é reto, e traz realmente aquilo que é benéfico. Mas precisamos orar também para que Deus, por meio desta governança, desse governo civil, permite que aquele Senhor de Gênesis 1:1, Criador dos céus e da terra, que esse governo possa o Senhor agir para que portas sejam abertas para o Evangelho entrar. Por países que estão aí com as suas portas fechadas, o Senhor é soberano para abri-las, para permitir que o Evangelho avance, para permitir que os missionários sejam guardados pelo seu poder, para permitir que em qualquer rincão, em qualquer lugar, qualquer interior, a palavra do Senhor alcance. Podemos orar assim? Podemos interceder?